bem-vindo ao Culto Online. Hoje nós falaremos sobre o tema Jesus se importa. Nesse momento em que nós estamos a passar de pandemia ao redor do mundo, muitas das vezes em meio a tanto sofrimento, lutas e desafios, passa na nossa mente a ideia de que Deus não se importa conosco. Mas nos evangelhos, na meditação hoje que teremos na palavra do Senhor, nós iremos refletir exatamente sobre isso. Como o nosso Deus, como Jesus, se importa com cada um de nós. Oremos e dediquemos a Deus este dia, consagrando ao Senhor as nossas vidas e este culto. Ó Deus, obrigado por tudo que até aqui o Senhor fez. Nós te louvamos e te agradecemos pelas bênçãos recebidas. E também invocamos a Tua presença para estar conosco aqui na nossa casa, aqui nos nossos corações, a tocar-nos e a renovar-nos. Nós precisamos de Ti e pedimos, ajuda-nos a entender e a compreender através da Tua palavra e a Tua presença junto de nós, de que de fato Tu se importa com cada um de nós. Tu se preocupa com os nossos sofrimentos, com as nossas dores, e Tu és por nós para nos ajudar e nos abençoar. Dá-nos da Tua graça nesse dia, em nome de Jesus. Amém. Esperei com paciência no Senhor, e Ele se inclinou para mim e ouviu o meu clamor. Tirou-me de um lago horrível, de um charco de lodo, pôs os meus pés sobre uma rocha, firmou os meus passos. E pôs um novo cântico na minha boca, um hino ao nosso Deus. Muitos o verão, e temerão, e confiarão no Senhor. Bem-aventurado o homem que põe no Senhor a sua confiança, e que não respeita os soberbos, nem os que se desviam para a mentira. Muitas são, Senhor meu Deus, as maravilhas que tens operado para conosco, e os teus pensamentos não se podem contar diante de ti. Eu quisera anunciá-los e manifestá-los, mas são mais do que se podem contar. Sacrifício e oferta não quiseste. As minhas orelhas furaste. Holocausto e expiação pelo pecado não reclamaste. Então disse: Eis aqui venho. No rolo do livro está escrito de mim. Deleito-me em fazer a tua vontade, ó Deus meu. Sim, a tua lei está dentro do meu coração. Preguei a justiça na grande congregação. Eis que não retive os meus lábios, Senhor, tu o sabes. Não escondi a tua justiça dentro do meu coração. Apregoei a tua fidelidade e a tua salvação. Não escondi da grande congregação a tua benignidade e a tua verdade. Em nome do Pai, em nome do Filho, em nome do Espírito Santo, estamos aqui. Em nome do Pai, em nome do Filho,
Mateus capítulo 14, versículos 13 a 21. Quando Jesus recebeu aquela notícia, retirou-se do barco e foi sozinho para um lugar isolado. Mas a multidão, ao saber disso, deixava as suas povoações e seguia-o por terra. Assim, quando Jesus desembarcou, viu uma multidão enorme. Sentiu-se comovido com aquela gente e curou todos os doentes que haviam entre eles. Ao entardecer, os discípulos foram ter com ele e disseram-lhe: Já é muito tarde e este sítio aqui é isolado. Manda esta multidão embora, para que vão às aldeias comprar alguma coisa para comer. Porém, Jesus observou: Não há necessidade de eles irem embora, deem-lhes vocês de comer. Os discípulos responderam: Mas olha que só temos aqui 5 pães e 2 peixes. Tragam-nos cá, disse Jesus, e deu ordens para que a multidão se sentasse na relva. Depois pegou os 5 pães e nos 2 peixes, levantou os olhos para o céu e deu graças a Deus. Partiu os pães, deu-os aos discípulos e os discípulos distribuíram-nos pela multidão. Todos comeram até ficarem satisfeitos. E com os bocados sobejaram, encheram-se 12 cestos. O número dos homens que comeram andava por volta de 5.000, não contando as mulheres e as crianças. Palavra do Senhor. Essa história que acabamos de ler é contada nos 4 evangelhos. Ali as multidões seguiam a Jesus procurando orientação, ensino, e ali então, no momento do final do dia, quando as multidões estavam para ir para casa, ali os discípulos procuram a Jesus e colocam a ele um problema. Essas multidões, elas não têm para onde ir e onde comer no caminho. Eles apresentam uma necessidade, um problema. Ali Jesus poderia ser indiferente, falar: olha, cada um por si, cada um se vire. Mas pelo contrário, Jesus se importa com o problema daquelas pessoas. E ali então a primeira coisa que Jesus faz é desafiar os discípulos para uma solução. O desafio do Senhor Jesus é: dai-lhes vós de comer. E ali os discípulos então, tentando resolver o problema, começam a procurar por alimento entre eles e entre as pessoas que ali estavam para resolver o problema. Esse texto começa a nos mostrar 2 exemplos muito claros. Uma tentativa de se resolver o problema por uma perspectiva humana e uma perspectiva divina. Ou seja, como Deus resolve, como Deus trabalha suprindo as nossas necessidades e trabalhando nos nossos problemas. Ali os discípulos fazem o melhor que podem. E a história nos conta que eles chegam então a Jesus com os 5 pães e os 2 peixes. Não é nada comparado à tamanha quantidade de gente que ali estava. Até eles mesmos dizem: o que é isso para tanta gente? Não vai dar para nada. Essa solução não resolve. Aquilo que nós fizemos humanamente falando não resolve o problema. E é então que Jesus intervém na história. É bom nós percebermos que Jesus só intervém na história depois de primeiro os discípulos tentarem dar de comer, ou primeiro depois eles tentarem resolver o problema com as suas próprias mãos. É ali então que Jesus entra em cena. E a Bíblia fala que Jesus toma esses pães e peixes e ali começa então todo o preparativo para que o milagre da multiplicação dos pães e peixes aconteça. Há alguns princípios que nós aprendemos nesse texto. O primeiro deles é que de fato nós precisamos, para usufruir da multiplicação, das bênçãos de Deus, das graças de Jesus para conosco, nós precisamos de ordem. Ali havia uma multidão, mas a verdade é que os discípulos não sabiam de quanto na verdade eles precisavam. Havia uma dúvida: nós temos muita gente, não sabemos quantos são, e ali Jesus então manda eles assentarem-se na relva de grupos, e ali então eles conseguem vislumbrar o tamanho da tarefa que eles tinham diante deles. Em outras palavras, eles puderam mensurar o tamanho do milagre que eles precisavam. E ali então, quando eles estão organizados, sentados à relva, o texto bíblico fala que Jesus dá graças àquele pão, àquele alimento, dá graças a Deus por aquilo. Jesus abençoa aqueles alimentos. E eu imagino a cena, talvez você também consiga imaginar junto comigo, as pessoas sentadas ali às margens do Mar da Galileia, muita gente, Jesus em pé, levantando as mãos e orando, talvez nós olhando uns para com os outros e falando: o que aquele homem está fazendo? O que Jesus está fazendo? E ali Jesus dá graças, evidencia que aquele pão e aquele momento
é um momento onde o próprio Deus estaria intervindo e estando com eles. E ali então algo extraordinário acontece de seguida. Jesus toma os pães e peixes e entrega aos discípulos. E ali, a partir de Jesus aos discípulos e às demais pessoas que ali estavam, conforme eles partiam o pão entre si, o milagre ia acontecendo. O milagre se deu na partilha. Se eles pegassem do pão e comessem tudo, acabava-se o milagre. Se os discípulos fossem egoístas naquele momento, o milagre acabaria. Mas a preocupação de Jesus ali, começando o exemplo do mestre, ele não ficou com o pão só para si, comeu, e mais ninguém comeu naquele dia. Pelo contrário, Jesus abençoou e partiu o pão entre eles. Ou seja, Jesus repartiu o que ele tinha com os demais. E os discípulos foram chamados a fazer o mesmo, a repartir o pão que eles receberam das mãos de Jesus e a partilhar com os demais que ali estavam naquele dia. Quanto mais eles partilhavam, mais o milagre acontecia. O milagre da multiplicação dos pães e peixes se deu nas mãos daqueles que partilhavam. E é um milagre muito bonito e que nós percebemos nos evangelhos, pois apesar de Jesus começar tudo, mas esse milagre é dado continuidade à medida que as pessoas partilhavam o que recebiam da parte de Deus. Ainda hoje isso é verdade. Quando nós recebemos a palavra de Deus, mas nós a partilhamos com outras pessoas, o milagre da multiplicação mais uma vez acontece. Quando a gente recebe a paz de Cristo, mas ela não fica só para nós, nós também partilhamos com outras pessoas essa mesma paz. Essa paz é multiplicada e a gente experimenta esta alegria, este milagre da multiplicação. A verdade é que, à medida que eu e você partilhamos, os milagres de Deus vão acontecendo. Por isso, nessa história é colocado e mostrado que a origem do milagre está em Cristo e na bênção de Deus. Mas ele acontece à medida que as pessoas, como eu e você, partilhamos uns com os outros o que Deus nos dá. A segunda coisa que a gente percebe nessa história é que logo à seguida do milagre as pessoas começaram a partilhar, a comer. Você deve imaginar aquele clima de festa, alegria entre eles, comida, risada. E então, quando chega o final, Jesus fala: agora recolham tudo o que sobrou. E a Bíblia fala que eles recolheram 12 cestos cheios daqueles pães e peixes. Era para que nada daquilo que Deus fez se perdesse. Ou seja, não era para nós esbanjarmos o que Deus fez, não era para nós agirmos como se aquilo nada fosse, jogasse fora o pão multiplicado, mas que nós cuidássemos, fôssemos zelosos por essas bênçãos que Deus derrama na vida de cada um de nós. O milagre foi tamanho e a multiplicação, a partilha entre eles foi tão generosa que não apenas eles comeram e se fartaram, mas sobrou 12 cestos cheios. Ainda hoje nós somos desafiados a fazer o mesmo. Desafiados a receber de Deus e partilhar a tal ponto que não apenas nós e outras pessoas venham a ter, mas que seja abundante essas maravilhas de Deus. Que sejam abundantes esses pães e peixes multiplicados para que muitas outras pessoas possam também vir, comer e matar a sua fome. Ainda hoje, talvez a gente se pergunte no meio dessa situação de pandemia, será que Jesus se importa? E a exemplo dessa multidão que lá estava, Jesus olhando para elas, uma das palavras que ele disse é: elas são como ovelhas que não têm pastor. Podia ninguém querer cuidar delas ou se preocupar com o problema da comida, da janta daquelas pessoas, mas naquele dia Jesus mostrou que ele se importava com elas. E ainda hoje ele se importa conosco. Ainda hoje Jesus se importa com cada um de nós. Mas nós precisamos aprender esses princípios e esta lição que nos é contada nesse milagre da multiplicação. Hoje, você está recebendo um pouco da palavra de Cristo. Está sendo partilhado contigo um pouco de Cristo. E a pergunta é: ficará em você e terminará em você esta bênção que você hoje recebe? Ou tal como aconteceu naquele dia, o que você recebe, você irá partilhar com os outros? Este é o grande desafio que nós enfrentamos, tanto nesse tempo de pandemia, como nesse tempo em que nós vivemos. Muitas pessoas são tão egoístas que elas esquecem que do lado delas há pessoas que precisam de oração, precisam de apoio, de encorajamento. Nós estamos tão preocupados conosco, às vezes tão cegados com os nossos próprios problemas, que a gente se esquece de ser bênção para o nosso vizinho, para os nossos irmãos, de levar um pouco de Cristo, que nós já recebemos um pouco,
mas partilhar esse pouco com outros, para que a gente possa também ter a alegria, não apenas de nós matarmos a nossa fome, mas nós vivermos o milagre da multiplicação, de outras pessoas também serem saciadas em Cristo, através das nossas vidas. Que Deus te abençoe e que eu e você continuemos este grande milagre da multiplicação pelo mundo afora. Que Deus te abençoe. Esforço comum que alimenta, que a vida semeia, oh, que todos possamos ser a fim de que o mundo creia. Por tudo que temos ouvido, vivido, aprendido e visto, no temos unidos no corpo de Cristo. Exemplo da história que hoje nós ouvimos, da multiplicação dos pães e peixes, hoje eu e você somos chamados a ofertar e a contribuir com a obra de Deus. Naquele dia, Jesus faz uma pergunta aos discípulos diante de uma necessidade. E Jesus fala a eles: dai-lhes vós mesmos de comer. E foi preciso primeiro que eles procurassem entre eles, entre os seus recursos, a sua carteira, aquilo que eles possuíam em mãos e aquilo que as pessoas estavam disponíveis a ofertar a Deus. E então aquele menino, com um coração generoso, dá a todos, dá a Jesus, os seus 5 pães e 2 peixinhos. Esta oferta era tão pequena, era tão insignificante comparado ao tamanho da necessidade. Mas quando essa simples oferta, dada de coração por aquele menino, foi colocada nas mãos de Jesus, é então o momento em que Jesus abençoa e o milagre acontece. A origem do milagre começou tudo quando aquele coração generoso daquele menino entrega a Deus os seus 5 pães e 2 peixinhos. Hoje, de maneira semelhante, eu gostaria de desafiá-lo a fazer o mesmo. A igreja, as pessoas, o mundo tem tantas necessidades. E talvez nós olhemos para os nossos recursos e pensemos: o que os nossos recursos podem fazer é quase que uma gota num oceano. Mas quando essas gotas, quando esses poucos recursos são colocados nas mãos de um Deus poderoso, há um milagre que acontece. Que eu e você continuemos esta obra e que a nossa vida, a nossa oferta, a nossa contribuição faça também com que haja multiplicação e as necessidades de muitos também possam ser supridas. Oremos. Senhor, abençoa cada oferta, cada compromisso, abençoa o trabalho, a saúde, a vida do teu povo. Que nunca falte a provisão, o pão de cada dia. E a cada passo o Senhor nos mostre que tu és o nosso bom pastor, que nada nos deixa faltar. Caminha conosco, guarda a nossa vida e alegra-nos com as tuas bênçãos, à medida que nós também partilhamos com a tua obra, com o nosso próximo, um pouco de tanto que o Senhor nos dá. Abençoa o teu povo neste dia, em nome de Jesus. Amém. Oremos juntos a oração que o nosso Senhor Jesus nos ensinou. Pai nosso, que estás nos céus, santificado seja o teu nome. Venha o teu reino. Seja feita a tua vontade, assim na terra como no céu.
O pão nosso de cada dia nos dás hoje. Perdoa as nossas dívidas, assim como nós também perdoamos aos nossos devedores. E não nos deixe cair em tentação, mas livra-nos do mal, pois teu é o reino, o poder e a glória, agora e para sempre. Amém. Que a graça do Senhor Jesus, o amor do Pai e a comunhão do Espírito Santo seja com cada um de nós e com toda a tua igreja espalhada pela face da terra, hoje e sempre. Amém.